Olá, meu nome é Hulk Generi, sou design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber, podcaster e professor universitário. E aliás, estou aqui com um colega que também é professor aqui no Senac. Você é professor em mais algum lugar também, Vilmar? Unicid. Unicid? Tá, beleza. E, cara, o legal de chamar o Vilmar aqui, que o Vilmar ele é artista plástico, não tem cara de artista plástico, né? Tem cara de personal trainer, né? Mas você vê como todo mundo fala, será que eu vivo da arte plástica? Qual o cara, né? Tá vendo, né? E a ideia de chamar ele é falar um pouco sobre esse universo. A gente já conversou com algumas pessoas aqui da questão de artes plásticas e é legal a gente ver algumas posições, né? Esse daí que eu até vou comentar daqui a pouco, o Vitor Misael, né? Você conhece o Vitor Misael? Conheço. Conhece? Legal. Então, o Vitor Misael, né? E o legal do Vitor Misael é que ele trabalha, quando a gente vê, ele trabalha mais nessa área da restauração, né? Ele até comentou algumas coisas assim que eu não sabia sobre restauração e tá bem legal esse capítulo aí embaixo vai estar no cardzinho falando aí pra vocês. E como vocês sabem, a gente quinta-feira sai aqui no Spotify e agregadores e na segunda-feira no YouTube você vê a nossa cara. Além de que o Spotify também dá pra ver a nossa cara. Vilmar, meu querido, e aí, cara, por que você escolheu artes plásticas? De onde saiu isso daí? Como é que foi essa loucura? Então, cara, na verdade eu venho de uma família de artistas, né? Não sabia, cara. Meu pai, ele era serralheiro artístico, né? Tá. Né? E minha mãe, ela desenhava. Ele fazia machetaria, cara? Então, cara, fazia um pouco, cara. Fazia um pouco de machetaria. Meu pai era bem assim, bem artista mesmo, né? Tá. Mas era a coisa bruta, assim, forja com carvão. Eu me lembro que eu era moleque, eu ficava rodando a ventoinha da forja e tal, pra virar fole, ferro. Né? Ficava pisando fole. Na verdade era ventoinha, sim, né? Sim. E minha mãe, na época não tinha, a profissão não era estilista, né? Ela desenhava roupa, né? Desenhava e costurava. Era fera. Aí nós somos em 5, meu irmão mais velho é puta ilustrador, o Marcelo Gomes, o cara é bom. Tá, né? Ele vai passar o contato depois pra eu falar com ele. Ilustra Gomes. Ilustra Gomes? Ilustrou muito tempo pra Super Interessante. É melhor que o Eberson. Ele é melhor que o Eberson. É melhor que o Eberson, então esquece o Eberson, apaga. Ele fez School of Arts no Missouri, né? Tá. Bom pra caramba. Aí eu tenho minha irmã que não entrou pras artes, foi pro esporte, vice-campeã de fitness. Caraca. 5 vezes campeã brasileira. Cacete. Aí eu, né? Minha irmã que vem depois é arquiteta e minha irmã mais nova também é artista plástica. Na verdade, professora de artes, né? Tá. Ela sempre desenhou muito bem. Então foi todo mundo meio pro lado da humanas, assim, com o Então, cara, eu não queria, porque eu cresci no meio ali de ilustração, de desenho, então pra mim era nada demais, entendeu? Tanto que eu prestei pra física nuclear. Que legal, velho. Prestei para física nuclear na USP, prestei FAP, prestei artes plásticas, FAP, prestei com as freiras lá no Sagrado Coração de Jesus, artes plásticas também, e prestei na época tinha FEC, que era a Faculdade de Educação e Cultura, Faculdade de Educação Física, né? Eu passei em todas, mas na física nuclear eu não passei. Eu precisava na época, acho que era de 50, eu fiz 48, era pontuação, era muito, né? Eu fiquei por muito pouco. FAP eu não tinha grana, aí eu fui fazer com as freiras, né? Que era mais baratinho, né? Aí eu consegui, fiz artes plásticas, tranquilaço. E foi engraçado, porque eu acabei e foi muito tranquilo a faculdade para mim. E foi uma faculdade muito legal, né? Na época em que você fazia artes plásticas, você tinha cerâmica, você tinha gravura, estilo, cálculo, Eu acho que artes plásticas também já te joga já para licenciatura também no final, né? Você pode fazer escolha, né? Então, isso é legal. Na verdade, quando eu fiz, você tinha licenciatura curta e plena. Tá bom. Né? A plena te habilitava para você dar aula ensino médio e tal. Tá. Depois veio o bacharel. Isso, né? Lá onde eu fiz não tinha bacharel. Ah, tá. Né? Porque na FAP eu lembro que eu tive uma namorada na época, minha esposa faz tempo, tá? Foi 97 isso. 2007? 97. 2017, 2017, né? Aí ferrar mais. 2027, né? As coisas. E ela fazia artes plásticas lá. E daí eu lembro que no final do curso você tinha a opção, tipo, você ganhava o diploma e depois você tinha a opção de fazer licenciatura. Não, lá direto licenciatura, que a gente tinha umas disciplinas que elas eram focadas para aula. Tinha estrutura de ensino, didática de ensino, metodologia de ensino, que eram disciplinas, e era com as freiras, né? Então o negócio era meio punk. Era de marmelo. Era um negócio rock and roll. E Santo André, cara, o ABC sempre foi um núcleo assim de artes, né? Santo André tem ainda 2 espaços muito foda,
que é a Casa do Olhar e a Casa da Palavra. Tá, a Casa do Olhar, né? Tá. Eu estava acabando a faculdade, aí eu trabalhava muito com Chilo. Tá. Aí eu recebi um convite para fazer uma exposição num clube que tinha lá, era Maçã, né? E fiz a exposição. Isso você na faculdade ainda? Oi? Acabou de se formar? Último ano. Último ano. Ainda. Aí acabei de me formar, fiz uma exposição, recebi um convite também para fazer uma exposição, eles precisavam de um estilo gravurista e tal. Aí fiz uma exposição na Casa do Olhar, com o pessoal com Guerini, com o Tuneu. O Tuneu, pra você ter ideia, se não me falha a memória, ele foi aluno da Tarsila do Amaral. Caraca, cara fudido, mano, que né? legal. Aí fiz uma exposição bacana, aí tinha alguém do Sesc São Caetano, gostou dos trabalhos, aí me chamaram para dar oficina lá, de aquarela. E aí eu entrei de vez na educação, porque nesse meu tempo eu fui dar aula no estado também, e aí fiquei... Então meio que você começou mesmo entrando pela educação Aí eu fiquei 3 anos no estado, aí fui na ABRA, Academia Brasileira de Artes, comecei a dar aula lá, só que eu comecei a dar aula lá e comecei a expor, né? Qual ABRA que você foi? Lá em Cara, eu comecei ali uma que tinha na Dom Pedro, na Avenida Dom Pedro. Depois eu fui para uma que ficava na Rodrigues Alves. E depois a que ficava ali do lado da igreja, inclusive eu casei ali no Paraíso. Né? Porque eu fiz Abra lá na Rebouças, que era da Rebouças também. Na Rebouças, tinha, então... casarão antigo. Um casarão antigo e tal. Então, aí nesse meio tempo eu produzia, né? Eu acabei abrindo um ateliê em São Caetano, né, um ateliê legal, né, perto, porque eu estava muito envolvido ali no Sesc e tal. E aí, cara, comecei a expor, expus numa porrada de galeria em São Paulo. Aí fiz uma exposição na Overseas Gallery, em Miami. Sim. Depois fiz na Stiman Galeria na Itália, fui pra Itália. Cara, aí eu fiz um projeto legal, cara, uma coisa ia puxando a outra, né? Sim. Aí fiz um projeto para Caso Design, pro consórcio Dr. Enéas, né? A agência que me contratou foi a Caso Design, se não me falha a memória. Aí tem aquele estacionamento que ficava ali na garagem Clínicas, né? Então cada piso uma estação do ano, eles convidaram alguns artistas. Legal. Eu aqui de São Paulo fui um dos artistas convidados. Isso, o Celso Pitta, foi na época do Celso Pitta, porque ele que foi inaugurar a exposição. E aí fizeram reproduções de trabalhos meus. Ou como diria a subpropaganda, né? Foi o Maluf. Então, o Pitta não apita nada, lembra das histórias? Pode crer. E aí, assim, eu fiz os trabalhos pequenos, eles reproduziram, ficou com 8 metros, cara. Porra! Aí cada piso tinha... Então, mas aí você faz um trabalho pequeno, os caras reproduzem a impressão, beleza, certo? Então, na época... Mas não explodiu, tipo, os caras... Então, digital, né, cara? E na época o digital tava começando a aparecer, porque era tudo no plotter, né? Sim. Isso foi, o Pitta é de 98, né, cara? Eu acho que é isso. Acho que foi 98, se eu não me engano. 98, Ficou legal. Lógico, você chegava perto, tava estourado, né? Tava pincelado. Mas mesmo assim o trabalho ficou legal, né? Aí desse trabalho fiz um trabalho grande para Racional, depois fiz um trabalho, a Ford estava com um projeto que eles chamavam de Eco Building, né? Então eles estavam reestruturando a parte interna e tal, e eles eles queriam painéis, né? Então eu trabalhei um tempo que são várias Fords, né? Então dentro da Ford tem a Ford Truck, né? Então eu prestava serviço, né? Um serviço de criatividade. Fiz os projetos, né? Uns projetos de uns painéis de um caminhão que eles iam lançar. E esses painéis eles espalhavam pela fábrica. E daí você está falando sobre coisa digital. Você trabalha também com coisa digital ou é mais quadro? Porque eu já vi quadro teu, mas digital não lembro ter visto. Então, cara, digital eu faço, mas assim, muito pouco. Se tiver eu mexo. Sim. Não, mas estou falando assim, sua principal tela de trabalho, sabe? Sacada de trabalho. Cara, eu gosto de tinta acrílica, eu gosto de materialidade, eu gosto de sujar a mão. Né? E qual que é a tua pegada conceitual? O que te caminhou? Porque é óbvio, você vai mudando de tempos em tempos de acordo com o seu olhar, tá ligado? Então, cara, foi assim, isso foi muito louco, porque eu mexi com escultura, mexi com gravura, esculpi na madeira, na pedra, fiz estilo, fiz cálculo, fiz, né? É muito legal. E você sabe que eu, durante 11 anos, 2000, comecei 9 anos. Durante 9 anos eu trabalhei com joias.
Sério? Fui design de joias. Então, assim, eu curtia porque eu fazia as esculturas na cera, né, cara? E aí eu fui me envolvendo com um projeto de joia, fiz muita coisa. Eu não sabia da sua pegada de joia. Fiz muita coisa, na verdade eu acabei montando uma oficina. Eu tenho até hoje uma oficininha com laminador, com fundição, com tudo. O bom é que a oficina de joia ela é barata, né, cara? Mais ou menos, não, né? Comparada com, tipo, vou fazer uma oficina, de madeira, né? Eu acho que ela é mais cara. É mais cara que madeira? Para o forno ou não? Não, cara, porque você pega, por exemplo, um laminador, só para você esticar o negócio é 4 pau, 5 pau, dependendo do laminador. Você vai comprar uma fieirinha de tungstênio, um negocinho só para esticar é R$1.000. Um pedacinho de ferro, um taz, para você amassar é 700, 800 pau. A matéria-prima é cara, isso eu sei, mas isso as ferramentas são caras, são caras. Porque eu lembro que eu quis montar no escritório lá, ia sair na época, cara, 2002, 2003, ia sair pelo menos 25 pau pra colocar tudo que a gente queria. Ferramenta, eu não sei, deve estar ali, mas a ferramenta de joalheria é cara, não é barata. Não é barata porque é tudo muito específico. É muito específico, muito específico, entendeu? E é um puta tesão, né, cara? Sim. Trabalhar com metal. Você sabe que é muito louco, eu chamo de moleque, mas não é mais, já tem 35, 38 anos. Eles estudaram aqui. E um deles, na verdade, eu prestava serviço para a empresa que ele trabalhava, que era como é que é o nome? É uma empresa de publicidade conhecida pra caralho. Interbrand. Com a Interbrand. Sim. E daí eu fiz lá uns desenvolvimentos de frasco pro como é que é o nome? Sandal, tal, não sei o que lá. E ele era o designer júnior que estava cuidando dessa história. Né, que eu estava cuidando. Bom, em suma, o que acontece? 5 anos fiz lá uns trabalhos, conheci ele, Fábio Brasil, que aliás o pai dele é conhecido também, era designer, tal, não sei o que lá. E aí, cara, 6 anos depois ele me liga. Ô, Fábio, tudo bem? Ele, tal. Falei, tá em outra agência? Falou, não, montei um estúdio. Ele montou um estúdio de joalheria, que é a Brasil e Murgen. Joalheria, ganhou um monte de prêmio e tal. E daí, nessa época que ele me ligou porque ele tava começando a desenhar chocolate pra dengo. Então hoje ele desenha chocolate pra dengo. E o dono da dengo lá, que agora eu não lembro o nome, Estevão, acho que é Estevão. Ele curtiu muito o trabalho dos caras, justamente porque na joia tem toda essa decadência. Ele falou, como é que a gente passa isso pra base de chocolate, pra estruturas? E é muito louco, cara. Então, você sabe que eu dei aula há muito tempo no IED, no curso de produção joalheira. Cara, a gente não se esbarrou por acaso. É engraçado. E depois eu trabalhei um tempo numa joalheria que chama Epifani. Muito legal, a Carolzinha, a gente ficou muito amigo. Ela, inclusive, se eu não me engano, a Epifani tá na França agora. Né? Tá a comunidade na França e tal. E foi assim, e nesse meio tempo, eu fiz uns projetos para Epifani, se não me falha a memória, era para... Pô, cara, a mulher do Tufi Dueck, lá, que era o dono da Fórum e tal, que eram umas joias, madeira com ouro. Madeira nobre com ouro. Puta, cara, que eu gostava de brincar, tipo, osso com prata, madeira com ouro, tal. Eu gostava dessa coisa mistura, de arte, entendeu? Então, assim, eu fazia uma peça, não fazia, né? Lógico, quando me encomendava eu fazia na cera e tal, mas eu curtia fazer uma peça, assim. Então, isso foi muito legal. E aí, cara, eu fui largando porque eu me envolvi com tatuagem, né? Eu sempre gostei de tatuagem, né, cara? Aí vai vendo, né, meu? Em 94 eu desenhei pros caras fudidos, assim, né? Tigano, Maurício, Mordente, esses caras desenhei muito, porque a gente fazia séries, né, meu? Aí, porra, tava na vida acadêmica. E teve alguém que falou, faz a série inteira em mim, não? Não, eu não tatuava, eu só desenhava. Não, eu sei, mas teve alguém que falou, faz a série inteira, você sabe de alguém que falou, porra, gostei disso, cara, faz é porque a gente fazia os desenhos, montava e saía vendendo nos estúdios as folhas e deixava lá, os caras tiravam as xerox, né, e quem quisesse fazer reprodução, chegava lá e, quero esse desenho. E, cara, é um mercado que dava uma graninha legal? Dava uma grana, cara, dava uma grana legal. Então, foi assim, foi um período... tipo, do meu contato com a tatuagem. Aí eu fui fazer o mestrado, né? Sempre curti teoria da imagem, né? E semiótica da imagem. Fiz o mestrado. Na verdade eu fiz... Na teoria da imagem também? Mestrado. Isso. Na verdade eu fiz pós-graduação antes, fiz antropologia de consumo, fiz uma lá na SPM e tal. Tinha feito artes. Antropologia de consumo do caralho. E aí eu fiz o mestrado na Unip, né? Queria dar aula no curso superior, né?
Até então eu já estava na Abra, tinha saído, já estava... Você bateu uma Abra, né? Eu comprei uma franquia, cara, na época que a Abra estava fazendo a cisão, né, que virou Arte São Paulo, então eu tive uma franquia da Arte São Paulo. Entendi. Né, ali na Moca, na Paz de Barros. Por conta da franquia, eu sempre fui mais artista do que administrador, eu fui largando a pintura. No final das contas acabou. Fechei o meu estúdio, que eu tinha em São Caetano, e fui, né, virar administrador. Foi empreender, né, todo mundo que começa não adianta. Quebrei a cara, devia ter ficado pintando. Isso acontece. Não, sim. Aí, cara... experiência, não é, Sim, cara? sim. Aí fiz o mestrado... Então, mas ó, interessante esse negócio, porque você tem a secção, e eu lembro que a Abra, até só puxando, que era uma coisa que eu até fiquei curioso, quando eu fiquei sabendo disso daí, dessa história sua. A Abra sempre teve uma linguagem que era tipo... Eu lembro que a primeira aula que eu tive lá era bem assim, o cara que eu tive, né? Ele falava assim, cara, em escola de belas artes, em qualquer escola de belas artes, os caras vão te ensinar a desenhar um pé, todo mundo vai sair desenhando o mesmo pé. Aqui a gente explica como é que é um pé e cada um vai desenhar o seu pé, né? Quando você teve a sua franquia, você conseguiu colocar o seu tom, a sua coisa, ou você seguia meio o... Não, então, cara, tinha... Isso era uma curiosidade mesmo. A Abra tinha um método, tinha uma apostilinha. Sim, o Laerte lá, tal. Sim. O Laerte era o artista e o Cláudio era o empreendedor, vamos dizer assim, né? Ninguém era super conhecedor de arte ali, né? Era mais desenho, né? Era mais desenho e tal, mas é um negócio, então o cara tinha que dar aula de quadrinhos, tinha que fazer tudo. Sim. Quando eu montei a escola, eu tinha essa coisa de ser artista, entendeu? Então eu tinha uma outra pegada. E você conseguiu dar o tom. Eu falava muito de estética, eu questionava muito o aluno do Belo e tal. Só que os outros professores, os caras estavam numa outra vibe e tal, né? Então a minha relação com os meus alunos era um pouco diferente, até hoje é um pouco diferente, né? Que uma coisa é você aprender tudo sobre arte, outra coisa é você fazer. Sim. Né? Você sentir, você sujar a mão, você sentir, é diferente. A sua experiência sensorial é outra, é totalmente diferente. Então tinha essa coisa mesmo de, vamos explorar. Então eu provocava muito, até hoje eu provoco muito aluno, né? E aí vai vendo, fiz o mestrado, semiótica, aí mergulhei no estudo de semiótica, né? Mas semiótica da imagem, né? A coisa do Norval, né? Da Malena, desse pessoal do Camper, do Wulff, não semiótica persiana, de signo, símbolo, nada disso, né? Uma outra. E aí depois acabei fazendo doutorado e eu sempre utilizei a tatuagem como pano de fundo para estudar as questões que são ligadas ao corpo, da sua relação da imagem com o corpo e do corpo-imagem, né? E, cara, eu me apaixonei. Eu falei, quer saber, já tô velho já. Quando acabar o doutorado, eu vou... Quando, 2018. Então tá ainda. 18, 19, sei lá. Tá. Mas eu falei, quando acabar o doutorado, eu vou montar um estúdio porque eu quero tatuar. Já fazia nesse meio tempo, né, já fazia umas brincadeiras, tal, curtia a tatuagem. Você tem estúdio de tatu? Eu tenho estúdio. Porra, onde é que é? No Tatuapé. Porra, meu, do lado do carrão. Vamos rabiscar. O pé do meu filho, cara. Casa do Vô Tatu, fazer um merchan, né? Tá escrito, lógico, né? Momento Jabá. Momento Jabá, pode crer. Casa do Vô Tatu. E aí Tatu. assim, cara... Eu já ouvi falar nessa porra. Então. Cara, meu estúdio. Tem os tatuadores, tem outros tatuadores lá, né? Tem a Carolzinha que faz um fine ferrado, tem o Lucas que faz um trabalho foda também, o moleque é bom pra caramba. Aí tem o Paulo, que de vez em quando aparece lá pra tatuar, né? A Stephanie, aí tem os outros, né? Os parceiros que vão lá. Tem meu filho que tá tatuando também. Legal. Né? E meu filho, ele é bem... E aí, Múcio. Ele é bem famosinho, tem seguidor pra 50k de seguidor. Porra, é gente pra caralho. É gente pra caramba, né? Conversa com ele também. Tá fazendo uns então, trabalhos legais. Faz o que teu filho falou, cara. Como é que botar tua porra da tua arte. Então. E o estúdiozinho tá lá, cara. O estúdio é legal, uma casa bacana, né? E aí hoje eu tô dando aula e tatuando, né? Não consigo mais fazer joia, que eu gosto, né? Mas não dá. Não tem tempo mais, cara. Tem tempo. Mas é interessante esse negócio. Uma coisa que eu te pergunto... E tô com um projetinho do pós-doc agora, né? Tenho produzido, falei que ia parar de estudar, mas não dá não. É gostoso, né, cara? É gostoso. Então, é legal estudar quando você não sente aquela pressão, né? Por exemplo, eu lembro quando eu fiz a pós, de boa. Quando eu fiz o mestrado foi meio pressão, tipo, quero continuar dando aula e eu preciso finalizar o mestrado pra poder. Aí foi um pouquinho de pressão, sabe? Eu preciso finalizar então, tal. O lance do pós-doc é porque eu não parei de produzir material para tatuagem. Não material técnico, mas a tatuagem ela
tem uma relação muito íntima com a história antropológica do ser humano. Sim, né? sim. Então é nesse universo as pinturas do corpo, a pintura do... Isso aí é forte pra caramba. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Tem um artigo interessantíssimo, cara, que saiu em 2018, que mostra que os Neandertais eles já praticavam a pintura corporal. Artigo teu? Não é um artigo meu, um artigo que saiu na Science, né? Porque geralmente a gente é obrigado a fazer artigos, por isso que eu te perguntei. Não, eu tenho bastante coisa, mas esse não. Esse comprova que o Neandertal já produzia pintura corporal. E se ele produzia pintura corporal, já existia um pensamento complexo. Então, ele não era burro, como sempre se falou. Sim, né? Que o Sapiens, que é o cara, não, o Neandertal... Aliás, o Harari coloca bem isso, né? No Sapiens, uma breve história da humanidade. Na verdade, o simples... Não, ele coloca que o Neandertal não era tão idiota, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Na verdade, eles empurram a pintura corporal realizada pelo Neandertal, só empurra 67 mil anos para trás aquilo que se acreditava da emergência do pensamento complexo. Caraca. Né? Então é um achado de um grupo de conchas com perfuração, tá? Um negócio muito, muito interessante, assim, que foi esse achado que foi liderado por um português chamado João Zilhão, né? Desse material fossilizado. Que comprovou, na verdade era um conjunto de conchas que estavam a 1,7 km de distância do mar. Vou contar bem rapidinho assim. Elas tinham uma perfuração muito peculiar, esse conjunto, e perto das conchas fossilizadas tinham alguns ossos de algum tipo de canino. Eles não estavam quebrados, eles estavam cortados. E aí eles submeteram esse material àquele... Datação de carbono. Tório, mas o tório é o mais preciso, né? Sim. Tório, rádio, acho que é isso, se não me falha a memória. E aí eles perceberam que tinha pigmento, o pigmento ocre dentro das conchas, e o mesmo pigmento depositado nas conchas estava na ponta dos ossos, né? Que eles estavam chanfrados. Aí eles fizeram a radiodatação. Radiodatação e tal, e depois colocaram no microscópio e perceberam que os ossos não estavam cortados, eles estavam desgastados. E eles começaram a perfurar vários materiais para ver que material ia oferecer aquele mesmo desgaste. Pele humana. Que doideira. Mesmo desgaste. E aí comprova que de alguma forma aquele pigmento foi manipulado, né? E se ele estava na concha utilizada como compartimento e estava no pedaço de osso, então eles tinham a mesma origem, né? Que doideira. Né? E eles estavam a 1,7 km de distância do mar. Então não é que o mar levou as conchas foram levadas para lá. Não tem nem como. Então agora, isso é muito louco. Como é que, já que a gente tá falando desse nó de tatu, uma curiosidade que surgiu, né? Quando é que os caras descobrem que... Porque assim, a tatu ela fica entre a epiderme e a derme aqui embaixo, isso, né? Na segunda camada, ela é depositada. Como é que descobre? Na verdade ela fica na derme, né? Você tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Isso, epiderme, derme, isso, Fica na derme. Fica na derme, isso. Como é que descobriu que ali não vai sair mais? Por que não sai, cara? Porque essa primeira camada é a camada que regenera, né? Então, ela na verdade vai ter aí em torno de 1,5 mm, que é a 2, que é o que a agulha entra. Porque a agulha tem que entrar entre 1,5 até 2 no limite, para fazer o depósito da tinta, para a tinta ficar lá, né? Isso de maneira geral. Algumas regiões elas são mais delicadas e mais finas, mas de maneira geral, por exemplo, tatuagem na mão, que a gente tem 5 camadas. Né? Então dificilmente você vai acertar a camada certa. Por isso que tatuagem na mão, nessa região aqui, ela sai muito, ela fica falhada. Né? Toda região de atrito vai... porque a pele ela fica parada justamente para aguentar a temperatura. Exatamente. Exatamente. Mas ela fica sempre na segunda camada. Se ficar na primeira, com o tempo fica falhada, né? Sai, porque vai escamando. E se descer demais, ficar na hipoderme, ela tende a borrar. Né? Ela dá uma borrada porque você tem uma vascularização maior, você tem a camada de gordura, você tem uma outra constituição, né? Cara, como é que pele. Essas coisas sempre ficam loucas, cara. Como é que descobre que, tipo, queimar carne dá certo, tá ligado? Quando você começa a estudar, você vai ver que, cara, as culturas arcaicas, elas tinham conhecimento da natureza que a gente sabe. Cara, não precisa nem tão longe. Meu primo é indigenista, cara. Ele fala sobre as tecnologias que os caras têm.
sabe? Pra construção de oca, pra construção de uma porra de coisa, você fala, bicho, é surreal. Já tentaram reproduzir uma série de experimentos que Da Vinci fez, obras de Michelangelo, com a tecnologia que a gente tem hoje, e os caras não conseguem. É muito louco. Entendeu? Isso, você imaginar que, porra, meu, que aquele Davi, eu vi aquela figura de perto, cara, aquilo é fantástico, velho. Você imaginar que o cara fez aquilo na mão. Pô, você chega perto de Moisés, você entende porque ele gritou, parla, ma pequena, parla, entendeu? Você vê, cara, parece de verdade, o cara fez no mármore, velho. Na mão ali, ó. Uma pedrinha bem maldita pra dar merda, né? Porra, mármore, cara. Se você bater no V, ela divide, já era. O cara faz um dedão do pé, vai... Quando você, quando eu fazia escultura, eu fazia com pedra sabão, que é uma pedra que lembra mármore, mas ela é bem mais molinha, né? Sim. Aí eu ficava imaginando, porra, às vezes você pegava assim, cara, você tava quase acabando, você passa e batia no V, a pedra fazia assim, você fala, porra, meu, como é que o cara faz um negócio que tem 7 metros de altura, são 7 metros e 10, se não me falha a memória do Davi. É alto pra né? caralho. São 3 metros, se não me falha a memória, 3 da base, que foi uma peça só, né? E 4 metros e 10 da escultura, se eu não me engano. E é um bloco que você não tinha perda, você não tinha, né? Tinha que ser aquilo ali, né? O posicionamento do braço e tal. O cara faz aquilo na mão, velho. E é muito louco, né? Todo mundo faz escultura, sempre comenta que, tipo, você tem que imaginar a peça dentro da escultura da pedra. Porque não é modelagem, tipo, que você faz com massa, que você tira aqui, você tira aqui, coloca ali, tá, não gostei, tal. Não é, você tirou, já era, entendeu? É muito louco isso. Não, é fantástico, é um negócio que você fala, meu, esse cara não é desse mundo. É muito doido. Agora, uma pergunta, né? Duas coisas que eu gosto de perguntar para quando a gente tá nessas áreas, assim. Diferença entre design e artista plástico. Qual a sua opinião? Então, cara, eu tava falando sobre, engraçado, a aula de hoje lá na Unicid de manhã foi uma provocação, né? Eu gosto de usar muito o Walter Benjamin, né? Walter Benjamin foi o cara que escreveu a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Então ele questiona um pouco isso, né? Você tem a obra de arte, ela como elemento único, ela tem uma aura. Quando ela é reproduzida, ela perde essa aura. Então, de certa forma, é aquela coisa do artista e do artesão, né? Num primeiro momento. Perfeito. Quando você amplifica isso, né? E você vem aqui para uma sociedade que está mais dentro do consumo, que, né? Que precisa criar estratégias para a concorrência e tal. Sim. Então você, o cara tem um produto igual o que eu tenho, né? O que vai fazer o consumidor vir na direção do meu, na prateleira, ou na direção do dele? Sim. Aí a gente vai para a questão estética, visual, entendeu? Só estética? Então. Porque quando a gente fala de rápido e devagar das formas de pensar, você tem aquela questão da percepção anterior da própria percepção. Mas a questão estética, ela vai abrir para vários canais, entendeu? Aí você tem as estratégias, você tem cor, você tem tipografia, aí você tem elementos que são da arte. Sim. Então quando você entende arte, você manipula melhor esses elementos. Isso é um fato. Entendeu? Não, então, por isso que eu fico me questionando, porque eu sempre coloquei da seguinte maneira. Eu acho que o artista, quando a gente fala da arte plástica em si, eu acho do cacete. Até me colocar assim para não ser mal entendido. Mas eu acho do cacete. Mas eu acho que o artista, ele não precisa necessariamente dentro da sua concepção ter a obrigação do cara ter um entendimento claro e absoluto daquilo que está sendo feito. Tem uma provocação e quando eu falo é óbvio que ele quer provocar, mas o que eu quero falar assim, vamos já comparar com o design. Design tem meio que uma obrigação, quando a gente fala de tipo, eu tenho que fazer um produto ser vendável, não necessariamente isso, e aí o que eu acho que a gente rouba a coisa das artes, mas ele tem que ser um produto nichado, colocado, você tem que fazer uma análise, uma pesquisa em cima daquilo lá, para falar, tá bom, tô criando isso para esse tipo de público, esse tipo de perfil, tanto que não necessariamente o gosto do design está envolvido dentro da fabricação final, do objeto final, não precisa ser uma fabricação, pode ser um objeto, não tem muito problema, mas eu acho que o artista plástico, às vezes, ele chega num ponto que eu acho bonito pra caramba, eu acho legal pra cacete, que é assim, criei. Aí, porque eu falo assim, absorver, o que é absorver a arte? É você realmente ficar na frente e ficar tentando interpretar ela, ou o que ela te provoca no momento que você vê? Então, e eu percebo que a arte, ela provoca em estágios diferentes. Uma coisa que eu via quando eu tinha 16 anos e hoje eu vejo a mesma obra. Então, é justamente por isso, porque a visão do artista, a visão de mundo do artista é uma visão diferenciada. Sim. Uma visão diferenciada. Então, a forma como um artista vê o mundo
é X. Como ele interpreta esse mundo que foi dado, né? O Maurice Merleau-Ponty, que é o pai da fenomenologia da percepção, ele dizia o seguinte, que o mundo real não é aquele que você vê, é o que é dado. Sim. Tá. Entendeu? Sim. Então, assim, uma coisa é você ver o mundo, né? E outra coisa é você interpretar esse mundo. Perfeito. O artista, ele vai interpretar o mundo de acordo com o código estético de valor dele. Perfeito. Perfeito. Né? Perfeito. E aí ele vai compartilhar isso quando isso vira uma obra de arte, né? Quando a gente fala de design, aí que está o que eu acho que são os diferenciais. Um designer, né, enquanto profissional que conhece arte, o cara, ele entende um pouco de estética. Muito. Né? Ele sabe que aí entra um pouquinho em teoria da imagem, que a imagem não entra só pelos olhos. Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, quando você ouve ao gás, quer dizer, é uma imagem mental que entrou por um outro sentido, que não a visão. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem o tato, você vai em shopping e tem aquele cheirinho gostoso, né? Então você entra, por que esse cheirinho? Porque o shopping não, é porque é uma experiência sensorial. Tem várias, a Lilies Blanc, a Nike tem um cheiro, cara. A Melissa. Então, você sabe que tem Melissa no shopping porque você sente de longe. Uma vez eu vendo, sabe, Jovem Nerd? Sim. Você tem um amigo do Jovem Nerd lá que ele é cego, ele é... O certo não é falar cego, é falar não vidente, tá? É não vidente. E aí eles estavam conversando e uma vez ele entrou numa sala lá deles e falou, pô, vocês têm Mac aqui? Cara, como é que você sabe? Tem um cheiro. Aí parece que eles foram pesquisar um pouco mais a fundo nessa brincadeira, ou ele foi pesquisar. Isso faz tempo que eu vi esse capítulo. Ele falou, cara, e tem um cheiro dentro do Mac. O Mac tem um cheiro. Eu sei que a Nike tem esse brand olfativo, que a gente chama de brand olfativo, sabe? Aliás, a gente entrevistou uma mulher que faz brand olfativo. Tem, hoje você tem marketing sensorial, você tem empresas especializando nisso, né? A Harley, o barulho é patenteado, não precisa ter barulho, porra. É um negócio muito doido. E uma outra coisa, uma provocação. Eu considero ele artista plástico, mas tem muito artista que não considera. Eu quero saber a tua opinião. Romero Brito. Eu acho que tem uma coisa, eu não sei, cara, eu tenho... Porque... Cara, eu acho assim, é uma coisa que eu discuto às vezes com o aluno. Eu acho que ele é mais artista gráfico do que artista plástico, cara. Mas ele até provoca um pouco a coisa plástica. Ele se coloca como artista plástico, ele é um designer gráfico e tal, tem um não sei o que lá. Mas a minha provocação na hora que eu pergunto é o seguinte, existe um pré-conceito, assim, estruturado, acho que talvez na nossa cabeça, na nossa forma de entender. Cara, você pode concordar ou não, você pode falar, Hulk, você tá viajando, você acha uma merda, isso que você tá falando, tá? Mas que faz assim, porra, o artista ele tem que projetar uma forma única. Ele tem que projetar um objeto único ou uma linha. Quando ele começa a projetar muitas coisas, ele já deixa de ser artista porque ele já perdeu a proposta. Eu acho que ele é um artista plástico, só que eu não acho que ele vai mudar nada no mundo. Eu não acho que a linguagem dele, ou o que ele chegou ali como definição, ele chegou na definição, achou um tom, fez esse tom ser replicado e falou, cara, eu vou estar no ombro, vou estar na cara, vou estar uma porrada de coisa. Mas você não acha que... a minha provocação nisso é o seguinte, ele consegue, de certa forma, para os olhares mais leigos, aproximar a arte das pessoas mais comuns. Para as pessoas, de repente, até chegarem em camadas mais densas. Porque, por exemplo, o hair design, cake design, por mais que eu tenha ficado puto, e todo designer ficou puto com isso, ele hoje faz as pessoas entenderem o que é design. E a gente ficava puto, falou, pô, eu não faço hair design nem cake design. Daí as pessoas começaram a entender o que é design, de fato, que é projeto, é entendimento isso. É essa a provocação. Eu não sei. Em relação a... Igual, ele tem uma linguagem plástica, é dele. Isso, ele tem uma assinatura. Ele não precisa... E isso é muito difícil na arte. Você olhar o trabalho do cara e não precisar ver a assinatura para saber que é do cara. Sim. Entendeu? Em relação à coisa de ser multiplataformas, vamos dizer assim, Salvador Dalí também era. Verdade. Né? Verdade, fato. Então, isso tem outros artistas aí. Verdade. Então, isso também eu acho que não... Eu nunca tinha pensado sobre o olhar do Salvador Dalí, verdade. Eu acho que tá mais... Porque, assim, um negócio que conecta arte e artista também, e às vezes de forma muito intensa, é a biografia do cara. Você pega a história de Van Gogh, por exemplo, a hora que você lê a história dele, você se apaixona pela obra dele. Entendeu? Porque foda. Que o cara pintava com a alma, o cara tinha uma coisa que transcendia.
né? Eu não vejo isso, por exemplo, no Romero Brito. Concordo. Eu não vejo isso, entendeu? Como você vê em outros artistas. Por exemplo, um cara a gente não pode desqualificar a qualidade e a técnica do cara. Não, então, por isso que eu abro essa discussão, porque eu acho importante. Só que eu acho que ele, hoje, ele está num nível de autopromoção que tirou ele um pouco do universo do artista. Colocou ele no universo do empreendedor. Por causa dessa biografia. Exatamente. Porque assim... É o cara que saiu de Recife, que foi, e de repente a Madonna comprou um trabalho dele, não sei mais quem comprou, então eu sou o cara. Sim. Né? E aí então qualquer coisa que eu fizer é porque tem uma obra minha na parede da Madonna. Isso. Entendeu? Então acho que o cara ele perde aquela essência que é o que o Walter Benjamin falava lá atrás, a obra de arte sem a aura, que é a alma, né? Então ele produz uma obra de arte... E uma coisa que eu percebi em todo artista, assim, por exemplo, o artista isso grita, tá? No design também quem trabalha com essa parte de artes, né? O design também a gente vê que grita isso, mas não grita tanto quanto no artista. A mudança do mindset de acordo com a sua experienciação de vida. Sim. Você olha uma obra antes, uma obra depois, tal. Acho que uma das coisas que mais me impacta, que é um artista que eu sou apaixonado por vários, mas esse... Eu gosto dele por causa... Bom, que é o Mondrian. Tá? Mondrian, sim. Por que eu gosto do Mondrian? O Mondrian é uma coisa assim... Ele entrou numa pira maluca na vida dele, que ele falou assim, cara, como é que eu posso resumir o mundo em linhas retas, sabe? Daí um dos primeiros desenhos que é quando ele começa a ficar na loucura, ele fica desenhando a árvore só em linha reta, aí acha toda a quadriculação, aí começa a achar a essência e tal. E a grande piração na vida dele foi fazer o quadro na diagonal na metade. Outro que eu sou apaixonado, mas aí usa uma outra linguagem e usou técnicas diferentes na carreira dele, foi o Matisse, que usa técnicas diferentes. Sim, né? sim. Fora outros grandes que eu também sou apaixonado, mas esses daí eles me marcaram nisso. E esses caras, eles têm você pega, por exemplo, Mondrian, acho que é o neoplasticista, se eu não me engano, tal, que aí vai dar origem ao abstracionismo geométrico, depois de muito tempo vem o Jackson Pollock, com o abstracionismo lírico e tal. Né? Esses caras, eles viviam numa época de profundas transformações. Você pega 1914 e 18, a gente tem a Primeira Guerra, depois em 29 você tem a queda da Bolsa, mas esses 10 anos o mundo tá louco, e depois de 29, 31, 32, que o mundo tá sem dinheiro e tal, e você tem alguma coisa acontecendo lá, um tal de chanceler que tá crescendo na Alemanha, em 39 a gente tem lá o cara invadindo a Polônia, a Segunda Guerra. Então o mundo... Né? E depois acaba a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, o mundo estava doido. E aí você vai ver vários movimentos questionando essa doideira, né? A coisa talvez até para quem gosta dos arquétipos, né? O patriarcado, essas coisas todas, né? No imaginário coletivo muito, muito doido. Eu acho que hoje a gente não tem esse momento. A gente talvez tenha um pouquinho aí com essa história da Rússia, da Ucrânia. Tanto que vários historiadores falam que a gente está vivendo o período mais tranquilo da história da humanidade. Então, porque... Mais longo, né? Então, e a arte precisa dessa instabilidade. Ela precisa disso. Ela precisa dessa doideira. Interessante. Entendeu? Se você observar, a produção artística, ela acelera quando o mundo está maluco. É verdade. Os grandes movimentos surgem no caos. Então, por exemplo, isso que você está falando, então, eu começo a refletir aqui, eu falo, cara, do jeito que você está falando, então, teoricamente você tem um empobrecimento de talvez alguns movimentos artísticos contemporâneos, porque não tem uma provocação. Porque a provocação é, sei lá... Estou fechando um artigo, sobre isso, né? O nome do artigo é O Imaginário na Prisão das Imagens Autogeradas. Tá. Quando você coloca inteligência artificial, quando você coloca ferramentas para criarem para você, você não estimula o seu imaginário. A questão estética e a questão do código estético de valor é cumulatividade, é cultura. Com certeza. Quanto mais coisas você vê, quanto mais você faz, mais você aprende. Quanto menos você vê, menos você faz, menos você aprende. Então, e daí né? tem uma... Aí você não tem repertório para criar. Não, e o foda é que, assim,
hoje, com a inteligência artificial produzindo isso, você ainda tem um repertório porque ele se baseia no repertório existente. A minha preocupação não é o que está gerando agora, mas daqui 10 anos, ninguém vai ter repertório no seu repertório. Mas é o que acontece, essa garotada que acha que tá dando um nozinho, quando, eu vou lá e eu faço o trabalho, faz o trabalho para mim, faz não sei o quê, vou fazendo, né? Então, assim, é o cara que vai saindo da prancheta e vai ficando só no tablet. Ele vai perdendo a materialidade. E aí a gente ouve muito isso, professor, eu só desenho no tablet, não sei desenhar no papel. Porra, como não sabe desenhar no papel? Tem que saber, sabe? Sim. Então, assim, porque perde o repertório. Não é só a questão cognitiva que vai embora, é a questão imaginativa também que vai embora. Quantas vezes, né, você não faz uma tomada de decisão artística ou até de projetual, vamos colocar dessa maneira, quando você sente a textura das coisas, quando você entende que as coisas têm um volume, cultura, cara, é cumulatividade, né? Quando a gente era moleque, a gente sentava na mesa para almoçar, para jantar, e ali as histórias eram compartilhadas. Hoje ninguém senta na mesa mais, você pega o prato e vai pra frente da televisão, vai pra sala. Você sabe que eu tava vendo umas discussões muito doidas, que eu tava vendo uns movimentos interessantes, por exemplo, principalmente desse negócio da educação, que daí eu sou bem mais ligado, a educação montessoriana e tal, que na verdade é antiga pra cacete, né? Mas agora tá vindo à tona justamente porque eu acho que os filhos dessa geração que estão acostumados com isso vão começar a questionar isso. Sim. Porque eu sempre vejo, por exemplo, movimentos artísticos ou movimentos literários que são muito marcados, são sempre pendulares, né? Eles falam sobre a pendularidade disso. É um racional demais, o outro mais orgânico, racionalidade de novo. Mas eu sempre falo, é tipo um inferno de Dante, né? Uma espiral que vai subindo, e não uma, né? Você não acha que de repente a gente cai num negócio desse, vai ser uma contracultura? Porque é sempre contracultura. Então, mas é porque você precisa do equilíbrio. Então, por isso que as coisas acontecem na ordem e as coisas não acontecem nunca na ordem e nunca no caos. Elas acontecem no meio. Você precisa da ordem e você precisa do caos. Você acha que nunca acontece na ordem nem no caos? Não. Eu só achava que de vez em quando ela acontecia no puro caos. O caos gera ordem e a ordem gera caos. Faz todo sentido. Né? Então elas estão sempre ali, você precisa dessas doideiras, você precisa de uma guerra, você precisa desses movimentos. Se você parar para pensar... Você acha então que dentro dessa lógica, a pandemia não veio trazer um pouco desse desequilíbrio psicológico? Ela trouxe caos. Na verdade, o que eu penso, aí é uma opinião minha, a pandemia não trouxe nada de novo. Ela fez assim, ela simplesmente mostrou tudo que estava errado. O sistema de saúde é uma merda, vocês não são higiênicos, Então, se você parar para pensar, a doença veio porque ninguém lavava a mão, a gente teve que aprender a lavar a mão, teve que aprender a tossir direito, a gente percebeu que o sistema de saúde nosso é uma merda, o sistema de saúde mundial é uma droga. Mundial é uma droga, porque o Brasil ainda foi considerado um sistema SUS até bem interessante. Então, que nós não temos um plano de contingência para nada. Não tem. Né? Então você fala, peraí. Eu não sei se você conhece, talvez você até conheça o trabalho dele, que ele discute bastante coisas assim, não dentro da arte também ele discute, que é o Caio Vação. Caio Vação, nossa, acho uma pena, legal. Ele que discutiu muito aqui no Brasil a questão do metadesign. Tá. Foi ele que discutiu pra cacete, ele que abriu todas essas portas pra discussão do metadesign. Ele até fala, não é meu o termo, mas ele que trouxe tudo isso. Ele fala o mais engraçado, né? Aliás, está num podcast nosso aqui também, que o Caio Vação é da casa. Ele fala, cara, o mais engraçado da pandemia é que a pandemia mudou uma regra muito simples. É tipo, evite sair de casa. Não mudou mais nada, não teve use tipo, nossa, mudou o mundo, entendeu? Agora ferrou tudo, sabe? E aí, agora a gente está percebendo, talvez o mundo esteja se reorganizando de uma forma diferente, com mais cautela. Porque eu acho que não vai ser a última. Sim. O último perrengue que o mundo... Não, nunca foi. A gente tem, por exemplo, quando a gente pega a geopolítica... Peste bubônica, depois gripe espanhola, pandemia... Mas assim, não estou nem falando de questões climáticas, que o negócio tá louco. Mas, por exemplo, a geopolítica do mundo está mudando. Os Estados Unidos já não mandam mais na parada. Por que os caras estão tão incomodados com a Rússia e com a China ali? Porque, peraí, o centro não é mais aqui. Hoje quem manda... Hoje o PIB da China, em 10 anos, se não me falha a memória, pulou de 11 trilhões para 18 trilhões, tá? 3 trilhões atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam com o mesmo, né? Então,
a gente tem um negócio muito louco. Sim. Né? As reuniões bilaterais que estão acontecendo, a China quer vir aqui para a América do Sul de qualquer jeito. Na verdade já está, né? Já. Né? Os caras já estão comprando uma porrada de coisa aí, entendeu? Educação, se eu não me engano, a Cruzeiro do Sul tem um aporte de grana de chineses, né? Fudido, entendeu? Quarto maior grupo de educação, né? Então, a gente está entrando num período meio louco aí, de novo, né? De mudança de já foi romano, já foi grego, agora, né? Foi... E assim, tem muita português, coisa... até Portugal já foi uma... Tem muita coisa interessante que eu vejo nessa garotada, 20 e poucos anos. Eu acho que a visão de mundo deles é uma visão mais correta, né? Do que a minha geração teve, por exemplo, em vários aspectos, o próximo, opção sexual, meio ambiente, sabe? Eu vejo isso pelo meu filho. Eu tenho um filho de 23 anos e conheço os amigos dele, né? Então, a visão de mundo deles é um negócio que você fala, pô, essa molecada tá pensando direito. Eles sem querer, eles estão pensando um pouquinho no futuro. Tem uma coisa que eu achei muito legal nos historiadores, eu não vou lembrar agora os nomes e tal, mas é um britânico e tal. Também eu li tanta coisa que vai decorar, né? Mas ele comentava um negócio muito interessante. Ele falava que o futuro, ou a geração do futuro, né? A geração de possíveis futuros, ela é dada muito pelas percepções presentes. Sim. Então ele fala assim, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, e isso precisa mudar, é que as pessoas acham que estão indo para um caminho de desgraça, não sei o que lá, porque eles estão focando nisso. Aí ele fala, você vê na década de 50, onde você imaginava crescimento de tecnologia, e a gente chegou até aqui, a gente chegou nisso, agora estão projetando um mundo meio cyberpunk, sabe? Só que daí, ele fala, então... não é que a gente está chegando no mundo cyberpunk, é que essa projeção faz você tomar esses caminhos, entendeu? Malucos. Talvez a geração hoje comece a refletir sobre isso. E assim, tirando tudo isso, eu acho que essa galera, essa geração que nasce com a tecnologia, né? Eles nascem com uma visão de mundo diferente. Né? Então tem essa coisa do meio ambiente, tal, tem essa preocupação, mas eu acho que a dimensão cultural, a dimensão histórica deles é fraca, entendeu? Do que de hoje? De hoje. Dimensão histórica fraca, tá? Eu acho que tem coisas, eles estão muito preocupados, um pouco, você falou, muito preocupados com o futuro. Né? Tem um negócio em comunicação que chama ecologia da comunicação. Na verdade, para mim, a ecologia é uma das melhores ciências para se estudar, né? Porque o que é ecologia? A ecologia ela vai estudar sempre o passado para prever o futuro. Tá bom. Né? Então ela não é uma ciência do passado, é uma ciência do futuro que trabalha no passado. Sim. Né? Então a gente não pode olhar para o futuro sem entender o passado, sem entender as merdas que foram feitas, entendeu? Então a ecologia da comunicação ela vai trabalhar no aspecto, pega a ecologia, mas dentro de um escopo da comunicação. Né? Eco é essa comunicação, é a junção, Isso. Que nem economia, ecologia, ecossistema, tem a ver só com plantinha, óbvio, não é? Sim. Então é nesse sentido de entender os erros que foram cometidos no passado, né? Para que eles não se repitam no futuro, né? Porque tem coisa que a gente... Mas então, eu fico pensando no seguinte, às vezes você estava entrando com isso, eu tomei um susto que eu fiquei imaginando o seguinte na hora que você falou. Refletindo sobre isso que você está falando, que eu acho bem legal. Eu também acho que tem algumas discussões, eu vejo algumas repetições semânticas que as pessoas elas cometem a cada geração. Do tipo, minha geração era melhor. Não era, sabe? Eu falo que um dos maiores filósofos que eu vi falar uma verdade foi o Lobão. Sabe Lobão? Lobão. Pô, o Lobão ele virou uma vez os caras ligando pra ele eu não lembro qual era o programa que ele tinha na MTV, mas tinha uma das melhores respostas que eu já vi até hoje. Ele falou assim, Lobão, por que antigamente tinha banda boa, hoje só tem banda lixo, é uma merda tal, o Lobão naquela comida, ele já falou, vocês estão loucos, cara, não sei o que lá. Aí ele começou a falar um monte de banda que eu nem lembrava que existia. Falou, a questão é a seguinte, galera, garotada, molecada, ou turma, sei lá, que ele tava falando, a questão é que só sobram os bons. Aí você tem a impressão de que os bons ficam, mas tinha muita coisa ruim, velho. Tinha muita coisa, sempre vai ter. Só que vai perpetuar aquilo lá que tem. Então eu acho que é um pouco essa questão viciada, né? E é uma coisa assim, por exemplo, eu sou nerd, eu sou geek, sempre fui. Aliás, sou nerd, mas nerd que geek aí é uma subdivisão. Sim.
Eu sempre fui nerd, então eu gostava muito de computador. Meu pai falava assim, pô, você devia jogar uma bola. E eu jogava bola, gostava dessas porra, eu gostava de fazer essas coisas. E eu vejo que eu cresci muito mais antenado em várias diversões. Então hoje eu não discuto se computador é melhor do que esporte, mas eu acho que cada um tem seu momento. E uma outra coisa da discussão, cara, que eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo há um tempo atrás, eu falei muito louco, né? De certa forma, aquilo que foi pintado, foi imaginado, literalmente, pelo John Lennon, né? Sim, No Countries, né? Que ele fala muito, aconteceu. Sim. Tipo, hoje em dia você não tem mais barreira. A barreira que a gente tinha... Não tem fronteira mais, né? Não tem. Porque, tipo, uma mentira contada pelos Estados Unidos, a gente, acreditava. Até descobrir que não era bem assim. Hoje em dia... Então, e isso é muito louco. Se você for parar para pensar, essas transformações, elas estão começando e acabando na comunicação. Sim. Né? Sim. Então, a comunicação, ela quebra um paradigma clássico de tempo e espaço. Né? Então, por exemplo, a gente podia estar conversando aqui, você podia estar na China, eu estar aqui no Brasil. A gente está no mesmo tempo, não cronológico. Isso. Né? Mas a gente está em espaços diferentes, em dimensões diferentes. Que, aliás, isso foi a grande frase final do meu mestrado. Que a gente fala, a internet, a gente está no mesmo espaço em tempos diferentes. Em lugares diferentes, tempos e lugares diferentes. Né? Assim, se você voltar 200 anos atrás, isso era inconcebível. Não, inconcebível. Como assim? Eu vou falar com você, você vai estar na China, lá de manhã, aqui à noite, a gente conversando. Não, e mesmo o telefone não permitia só um peer-to-peer, um a um. Hoje em dia você, tipo... e a gente está falando, né, de algo que, né, há 500 anos atrás, na história do mundo, não é nada, é um peido. É um peido, atrás, se você pegar o mapa cosmológico do Carl Sagan. Isso, cara, que você começa lá, o homem, ele nasce no dia... 58 segundos do dia 31 de dezembro. Exatamente. Né? Quer dizer, teve o ano... Esse mapa é fantástico. Esse calendário cósmico é foda assim, pra caralho. O homem, às 6 horas da tarde, ele sai ele começa a se arrastar, né? Um negócio assim, né? Não, fantástico. Cara, legal pra caramba. Fantástico. Nossa, isso aí do Carl Sagan, puta sacada que ele tem. E é muito louco, cara. Você vê... Olha... eu gosto muito de filme e tal. Matrix tem uma definição que o Mr. Smith faz quando ele está no primeiro do Orfeus ali e tal. Ele chega no ouvido e fala: vocês, né, humanos, são um vírus. Aí você fala: porra, a melhor definição que eu já vi na vida para seres humanos. O vírus é o único organismo que destrói o hospedeiro para viver. Sim. E o hospedeiro vai morrer? Ele vai morrer. Sim. Ele tem consciência que está destruindo o hospedeiro. Sim. Né? O que a gente está fazendo? Você acha que essa mudança toda, climática, o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, cara, o que está acontecendo no mundo, saca? É a gente que fez. Então, mas tem um negócio muito louco que eu fico refletindo sobre... tem um negócio muito louco que eu fico pensando que está acontecendo no mundo, que é assim, tem um cara que é o James Lovelock, já ouviu falar nesse cara? Já. James Lovelock é o cara que ele trouxe de volta esse conceito de Gaia, né? E reestruturou. Então é um negócio muito louco que quando você vai... Você chegou a ver a nova série Cosmos com Neil deGrasse? Então, vi. E ele fala um negócio muito... Ele, na verdade, ele conta a história de como ele teve contato com o Carl Sagan, né? Isso, que depois ele virou pupilo do Carl Sagan. Isso. E ele refez a série Cosmos, que o Carl Sagan tinha feito. E hoje ele ocupa a coisa do Carl Sagan. Relaxa. E aí eu fico refletindo sobre isso, que eu acho muito maluco, porque quando ele coloca isso, né, principalmente o James Lovelock, ele é bem radical, né? O primeiro livro que eu li dele foi A Vingança de Gaia. É muito louco, né? E daí ele coloca nesse filme, no Cosmos, no seriado, ele fala assim, cara, a Terra já sofreu 4 grandes extinções. E vai ter uma próxima. Sim. Então assim, a capacidade, daí ele coloca um negócio muito louco, a capacidade do homem destruir o planeta é 0. Sabe? O que ele vai fazer é matar a superfície, matar a probabilidade de viver, ela vai morrer, vai se regenerar de novo e acabou, porque ela é um grande organismo que vai lutar por esse equilíbrio, porque somos os vírus que vão nos atacar. Né? Então isso eu acho muito louco, cara. Que é muito burrice, porque na verdade, tipo, a gente tá se matando. Você falou do... O Harari, ele escreveu Sapiens, né? O Harari. Como é que é? É só Sapiens. Sapiens, uma breve história da humanidade. Sapiens, uma breve história da humanidade. Isso, uma breve história. Isso é fantástico.
Eu não li ele inteiro, eu li só partes. Eu falei, não, esse livro eu tenho que sentar. Tem esse depois um que eu acho que você ia curtir também, o Homo Deus. Homo Deus. Que ele fala um passo. Aliás, ele termina o Sapiens para entrar no Homo Deus. Depois ficou muito claro isso. E esse cara, ele tem uma visão também interessante, não é apocalíptica, né? Tem gente que diz que é uma visão da Terra do Márcio Guelz. Mas é uma visão que dá medo, assim, medo no sentido de ser, porra, meu, será que... Aí você lê o livro dele e depois assiste Interestelar. Você fala, porra, Interestelar é uma obra. É uma obra, né, cara? É uma obra. Aí, assim, eu não digo nem a coisa do espaço, né, mas o estágio que a Terra está. O estágio. Né? E você sabe que o Interestelar tem uma coisa mais louca. Aquele evento que fez no planeta todo aconteceu, né, de verdade. Sabia disso? Não sabia. Sabe aqueles primeiros testemunhos que tem uns velhinhos aparecendo numas câmeras? Sim. Que tá falando sobre... Sim. Nos Estados Unidos, eu lembro que região que foi, acho que foi Kansas mesmo. Teve um ano que teve essa coisa dessa tempestade de areia que devastou aquela região. Nossa, que doideira. Devastou exatamente daquele jeito. Depois eu tô, isso não lá é sabia, verdade. não. E os caras que estão falando são relatos verdadeiros. Caraca, que doideira, eu não sabia. Eu acho muito doido isso, cara. É muito doido isso. Porra, legal, cara. Eu vou aquilo, puta, Interestelar, assisti sei lá quantas vezes, cara. Interestelar é legal pra cacete. E é o Kip Thorne, né? O Kip Thorne é um físico fudido que trabalhou junto com o Hawkins e tal. Eu não me canso de assistir esse filme. O filme, ele tem muita base, cara. Tem muita base. É a primeira vez que desenharam oficialmente o cálculo matemático em cima do buraco negro, né? Sim. Mas o buraco negro existiu. Horizonte de eventos e tal. Eu tatuei o menino outro dia. Tatuou? Tatuei. Horizonte de eventos, Puta, ficou legal pra caramba. Você tatuou a Radiação Rocks, tá ligado? Rocks. Esse cara torce pra caralho. Mundo, né, cara? A gente... Então, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. E acho que o conceito mais doido e se for um boot, né? Se tudo for um grande boot, né? Se a gente tiver uma realidade simulada. Eu me lembro um pouquinho MIB, Homens de Preto, o primeiro. Total. Que aí a Terra aí vira uma bola, aí tem os bichos jogando bolinha de gude. Vai você fala, caraca, meu, será que a gente mora no átomo? A gente é NPC, velho. Cara. A gente é NPC, tá ligado? Você fala, pô, será que nós somos, né? Será que tem alguém lá em cima brincando com a gente? A gente tá numa bolinha de gude, a gente tá numa gota d'água. Tem um filme que não é nem tão referenciado, ele veio na mesma época do Matrix, tanto que eu conheci, acho que um ano antes, chama 13º Andar. Sim, 13º Andar é doideira. É doideira. Lá no Japão que não tem o 13º Andar, acontece lá, não é? Isso, que eles não gostam, tá? O número 4 também, exatamente. Esse é doideira, esse filme também. Esse filme tem aquele outro, acho que nessa pegada eu quero ser John Malkovich. Quero ser John Malkovich. Mas aí é uma pegada psicológica, né? Que tá entre o... Fica entre um andar, né? Fica entre um andar e outro, um meio andar, assim, que eles na portinha, muito louco. Isso é legal também. Esse é bem pirado. Cara, a gente deu aí, 59 minutos, cara, é uma horinha mesmo de bate-papo. Quer deixar alguma coisa, falar alguma coisa? Pô... como é que é? O ET Bilu diria... Busque sabedoria. Busque sabedoria. O que você quer ter? Sabedoria. Sabedoria. Pior que eu tenho tatuado aqui Saperial de cara. Mas essa é de Kant, né? Sei lá, cara, foi bacana esse papinho. Casa do Vô Tatu. Né? Casa do Vô Tatu vai estar aqui embaixo. Você tem o Instagram lá também? Tem o Vilmar Gomes. Vilmar Gomes é onde tá lá os meus desenhos. Não, mas o Instagram da Casa do Vô Tatu. Casa do Vô Tatu. Também tá no Vilmar Gomes? Não, é Casa do Vô Tatu Estúdio. É um e o outro e Vilmar Gomes é o meu. Você não ia falar, já separa, pelo amor de Deus. São dois modelos de negócio. São dois. O Vilmar Gomes é meu, eu coloco os desenhos lá. Às vezes ela não, professor, eu quero, caralho, que desenho aí da hora e tal. E na Casa do Vô são as tatuagens lá. Puta, irado. Daqui a pouco vai abrir a barbearia do avô lá também, tá ligado? Merda. E não é porque, tipo, eu tenho barba branca, na Casa do Vô não tem nada a ver com não sou vô, não. Não, mas porque é velhinho, não é? Não, porque a casa que eu tinha alugado era de um senhorzinho. E aí não tinha nome, Você né? vê como as coisas são mais óbvias. Aí a gente tava reformando, chegava as coisas, leva lá pra casa do vô, não sei o que, leva lá pra casa do vô. E aí nada de nome, aí eu falei, mas todo mundo já conhece a casa do vô, que a gente vai ficar a casa do vô então. Aí todo mundo, fica legal. Cara, e lá perto. Que eu achei que era alguma coisa tipo, resolvi. Porque como você teve a história com a Tatu, falou, puta, depois que eu fiquei mais velho, eu falei, não devia ter feito isso mesmo, cara. Não foi. E lá perto tem o Cão Velho, que é do Fogaça. Puta, é verdade. Aí você fala, tudo bem, casa do vô, Cão Velho, Peroba, que fica lá perto, só nome estranho.
Que doideira, cara. Mas é isso, galera. Então acompanha a gente. Eu falei com o grande Vilmarzão. Bicho. Tamo e, junto. bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu.